Imagina só pagar uma fortuna por um carro de luxo, sentir que o mundo é seu e alguns anos depois descobrir que ele vale menos que o seu celular usado. Pois é, isso é mais comum do que parece e hoje eu separei 5 carros de luxo tão baratos que viraram mico e hoje estão de graça, sério, tem gente comprando um desses com o dinheiro que sobrou do mês. E olha, o pior nem é o preço caindo, o pior é o vizinho te olhando torto, achando que você perdeu uma aposta. Mas calma, porque por trás dessa fama de mico, alguns desses carros escondem motor forte, conforto de sobra e um status que o preço de tabela não mostra mais. A pergunta que fica é simples, você teria coragem de dirigir um desses? Bora começar pelo primeiro da lista, e ele já entra derretendo o preço de compra. Abrindo a lista no número 5, entra um sedã que muita gente ainda enxerga com aquele olhar de carro de executivo cansado, mas que hoje esconde uma das melhores relações de conforto e durabilidade que você vai encontrar no mercado de usados. Estou falando do Camry 2012, um carro que chegou por aqui cobrando o preço de um apartamento pequeno e hoje se paga sozinho em quilômetros rodados sem drama. E olha, a piada aqui é fácil demais. Tem gente que troca de carro a cada 2 anos com medo de imprevisto, e o dono de Camry troca o óleo, dá um tapinha carinhoso no capô e segue confiando que o motor vai durar mais que a paciência dele parado no trânsito. Debaixo do capô está um motor 3.5 V6 entregando 277 cavalos de potência, um número que já era generoso para a categoria na época e que hoje faz o Camry acelerar com uma tranquilidade que sedãs modernos, mais leves e mais econômicos simplesmente não entregam. O câmbio automático de 6 marchas trabalha junto com esse motor de forma silenciosa, sem trancos e sem hesitação, e o resultado é uma condução que lembra muito mais um carro de luxo do que um sedã comum de frota executiva. O acabamento interno também impressiona para a idade do carro, com bancos em couro, volante multifuncional, ar-condicionado com controle em múltiplas zonas em boa parte das unidades e uma insonorização tão bem feita que a cabine parece isolada do resto do trânsito lá fora. Some a isso a robustez mecânica, que já é praticamente marca registrada da montadora japonesa, o tipo de carro que, bem cuidado, ultrapassa tranquilamente a casa dos 300 mil quilômetros rodados sem precisar abrir o motor uma única vez. Agora, antes de sair correndo atrás do primeiro anúncio que aparecer, existe um ponto de atenção real que você precisa levar a sério. Como o Camry nunca vendeu em grande volume por aqui, algumas peças de acabamento e itens mais específicos, como faróis originais, podem custar mais caro e demorar para chegar caso seja necessário substituir. Some a isso o fato de que é um sedã pesado, então suspensão e amortecedores tendem a pedir atenção um pouco antes do que em carros mais leves, principalmente se o uso for em vias esburacadas. Vale lembrar também que alguns lotes desse ano tiveram chamados de revisão relacionados a itens elétricos, então é importante confirmar se a unidade já passou por essa verificação junto à concessionária. A recomendação aqui é simples, exija o histórico completo de revisões, prefira unidades originais, sem modificações e sempre revisadas em concessionária ou oficina especializada, e faça questão de uma inspeção mecânica antes de fechar negócio, com atenção redobrada ao câmbio e à suspensão. Superada essa etapa, o Camry 2012 volta a brilhar com força total. Uma curiosidade interessante é que essa geração compartilha boa parte da sua engenharia com modelos de luxo da própria Toyota, o que explica por que o carro entrega tanto refinamento por um valor tão mais acessível do que o esperado. E não é exagero nenhum dizer que motoristas que compraram o Camry pensando em usar por 2 ou 3 anos acabaram ficando muito mais tempo do que planejavam, simplesmente porque o carro nunca deu motivo real para trocar. É esse tipo de confiabilidade silenciosa e constante que fez o modelo virar sinônimo de sedã definitivo em boa parte do mundo. O carro que as pessoas compram uma vez e esquecem que precisam pensar em trocar. E o melhor de tudo é o preço. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de R$50 mil, podendo chegar a R$62 mil dependendo da conservação, da quilometragem rodada e do histórico de manutenção de cada unidade específica. Para o nível de conforto, potência e durabilidade que ele entrega, é um valor que faz qualquer comprador atento parar por um segundo e repensar o que realmente significa a expressão carro de luxo acessível. E se você achou que esse já era um caso peculiar de valor perdido, o próximo carro da lista mostra que essa desvalorização pode ser ainda mais surpreendente, com uma badge que carregava um peso e um status ainda maiores no imaginário das pessoas. E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever,
compartilhar esse vídeo com um amigo e por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo! Na posição número 4 da nossa lista entra um nome que carrega décadas de história e uma reputação de robustez quase lendária: o Grand Cherokee, geração 2011 e 2012. E se engana quem pensa que esse SUV é só aparência de durão. Ele realmente foi projetado para atravessar terrenos que fariam a maioria dos utilitários urbanos de hoje simplesmente desistir no primeiro barranco. É engraçado pensar que na época quem comprava um Grand Cherokee 0 km pagava o equivalente a um imóvel inteiro, e hoje esse mesmo carro custa menos que muita picape de entrada recém-saída de fábrica. Tem gente que brinca dizendo que esse Jeep parece que já enfrentou uma guerra. E olha, com a cara séria e a grade em formato imponente, ele realmente não desmente essa fama. Debaixo do capô, a versão que chegou por aqui em maior quantidade traz um motor 3.6 V6, entregando 286 cavalos de potência, número que ainda hoje é competitivo dentro da categoria. O câmbio automático de 5 velocidades entrega trocas suaves, e o sistema de tração integral com blocagem eletrônica e reduzida transforma esse SUV em uma ferramenta genuína para estrada de terra, trilha e clima adverso. Não é só enfeite de propaganda. Por dentro, o acabamento surpreende para a idade do carro, com bancos em couro, volante multifuncional, sistema multimídia com tela sensível ao toque e uma sensação de comando muito parecida com a de picapes e utilitários bem mais caros. É esse conjunto de robustez mecânica com conforto de cabine que faz o Grand Cherokee ainda hoje ser respeitado como uma referência dentro do universo dos utilitários esportivos de grande porte. Só que aqui existe um detalhe importante que você precisa verificar antes de fechar negócio. As primeiras unidades dessa geração, principalmente as fabricadas no início da produção do ano de 2011, ficaram conhecidas por problemas pontuais no módulo elétrico central, o famoso módulo de potência integrado, que em alguns casos podia causar falha na partida ou perda de força durante o uso. A boa notícia é que grande parte dessas unidades já passou por campanhas de reparo do fabricante, e as unidades de 2012 tendem a apresentar bem menos ocorrências desse tipo. Ainda assim, o ideal é confirmar se o veículo já passou por todas as campanhas de revisão relacionadas a esse sistema elétrico, além de conferir a saúde da suspensão, que trabalha bastante em um carro desse porte e peso. Buscar unidades com nota fiscal completa, manual de revisões preenchido e sempre que possível dar preferência à motorização V6 em vez da versão V8, já que os 6 cilindros costuma sair mais em conta na manutenção do dia a dia sem perder a confiabilidade, é o caminho mais seguro para evitar dor de cabeça. Resolvidos esses pontos, o Grand Cherokee entrega uma experiência que poucos concorrentes da época conseguem igualar pelo mesmo valor. Uma curiosidade que poucos sabem é que essa geração foi desenvolvida em parceria com uma montadora de peso do outro lado do Atlântico, o que explica por que a plataforma, a suspensão e o comportamento em curva parecem muito mais refinados do que o esperado para um utilitário com pegada off-road. Não é à toa que o modelo colecionou prêmios de utilitário do ano em diversos mercados logo após o lançamento. É um carro que entrega personalidade, capacidade real fora do asfalto e uma presença de estrada que nenhum crossover recente conseguiu replicar. E o valor pedido por essa robustez toda também impressiona, mas pro lado bom. No mercado de usados, esse modelo aparece geralmente a partir de R$ 55 mil, podendo alcançar R$ 62 mil em unidades mais completas, com menor quilometragem e histórico de manutenção em dia, um valor que para o tamanho, a capacidade e o prestígio da marca ainda soa como um verdadeiro achado dentro do mercado de seminovos. E se esse já parecia um tombo e tanto para um ícone dos utilitários esportivos, o próximo nome da lista pertence a um segmento completamente diferente, um tipo de carro que sempre carregou fama de exclusividade e também guarda uma surpresa, e tanto no preço. Chegamos ao número 3 da lista, e esse aqui é daqueles casos que ainda deixam gente de boca aberta quando descobre o preço atual. O Optima 2013 foi o carro que praticamente reescreveu a reputação da marca coreana da noite pro dia. Antes dele, muita gente ainda enxergava a Kia como aquela opção só pelo preço baixo, sem grandes pretensões de design. Só que quando o Optima chegou com aquela linha de teto caindo suave, paralamas esculpidos e uma frente que parecia coisa de marca premium, o mercado simplesmente parou para reparar.
E tem uma ironia engraçada nisso tudo. Teve gente que comprou esse carro na época só pra ver o vizinho perguntar se era importado de luxo, sem imaginar que anos depois, esse mesmo sedã ia estar circulando por um preço de carro popular usado. O visual, aliás, não é acidente. Esse design ficou tão elogiado que rendeu prêmios internacionais de estilo logo após o lançamento, algo raro para uma marca que até pouco tempo antes não era vista como referência estética. Por dentro, o nível de equipamento também surpreende para o segmento, com bancos em couro, teto solar panorâmico em algumas versões, painel com informações completas e uma lista de sensores e assistências que muita concorrente da época só oferecia em versões bem mais caras. Debaixo do capô, a motorização que rodou por aqui é o motor 2.4, entregando 180 cavalos de potência associado a um câmbio automático de 6 marchas que entrega trocas suaves no dia a dia e ainda garante uma resposta interessante quando você pisa mais fundo no acelerador. É um carro que entrega sensação de classe alta por um investimento de classe média. Só que, para ser justo com você, existe um ponto de atenção que precisa ser levado a sério antes de fechar negócio. Essa geração de motor 2.4 teve um histórico conhecido de consumo elevado de óleo em algumas unidades, o que, se negligenciado, pode acelerar o desgaste interno do motor com o tempo. O fabricante chegou a rodar campanhas específicas de verificação e, em alguns casos, substituição de componentes internos para tratar exatamente esse ponto. Por isso, antes de comprar, exija a nota fiscal e o histórico completo de revisões. Pergunte diretamente se o motor já passou por essas campanhas do fabricante e não deixe de fazer uma inspeção mecânica que avalie o consumo de óleo e o som do motor em frio. Prefira sempre unidades que nunca pularam trocas de óleo e que mantiveram a periodicidade recomendada à risca, porque é justamente essa disciplina de manutenção que separa um Optima tranquilo de décadas de uso de um motor que vai dar dor de cabeça. Resolvido esse detalhe, o que sobra é um sedã extremamente completo para o preço que pede hoje. Uma curiosidade pouco conhecida é que o responsável pelo desenho dessa geração veio direto de uma montadora alemã de peso antes de assinar pela Kia, e foi justamente essa contratação que mudou o rumo do design da marca inteira, não só do Optima. Outro dado que chama atenção é o espaço interno, com porta-malas generoso e banco traseiro, que acomoda 3 adultos com folga real, algo que nem todo sedã do segmento entrega até hoje. Some a isso a robustez geral da estrutura, que rendeu boas notas em testes de colisão da época. E você tem um carro que parece caro de todos os ângulos, menos no preço. E por falar em preço, é aí que esse Optima realmente surpreende. No mercado de usados, esse modelo costuma ser encontrado a partir de R$ 59 mil, podendo chegar a R$ 64 mil em unidades bem conservadas, com motor sem histórico de consumo de óleo e revisões sempre em dia, um valor difícil de justificar para quem só olha a ficha técnica e o nível de equipamento embarcado. E esse tipo de desvalorização inesperada não é exclusividade de sedãs coreanos. O próximo carro da lista prova isso com uma badge que carrega décadas de tradição e que também está circulando hoje por um valor bem menor do que qualquer um esperaria. Chegamos na posição número 2, e esse aqui talvez seja o exemplo mais visual de tudo que estamos falando até agora. O Evoque, lançado em 2012, foi o carro que virou capa de revista de moda antes mesmo de virar matéria de revista de carro. Ele foi desenhado para ser visto, para ser fotografado, para estacionar na porta de restaurante chique e chamar atenção só pela silhueta. E o engraçado é que, curiosamente, esse mesmo carro que nasceu para brilhar em tapete vermelho hoje é encontrado por um valor que caberia tranquilamente no orçamento de quem só queria comprar um sedã de entrada. Visualmente, o Evoque continua atual mesmo depois de mais de uma década, com o teto flutuante, a linha de cintura alta e aquela sensação de carro conceito que virou realidade de produção em série. Debaixo do capô, a versão mais encontrada por aqui usa um motor 2.0 turbo, entregando 240 cavalos de potência, número expressivo para um utilitário desse tamanho, e que garante respostas rápidas tanto na cidade quanto na estrada. A tração integral aciona a força extra nas rodas traseiras automaticamente quando o sistema identifica perda de aderência, o que dá aquela sensação de segurança em pista molhada sem parecer um carro pesado para dirigir no dia a dia. Por dentro, o nível de acabamento impressiona qualquer pessoa que entra pela primeira vez, com bancos em couro, painel digital, câmeras de estacionamento em múltiplos ângulos e uma sensação de cabine que parece bem mais cara do que o valor pedido atualmente por uma unidade usada. Só que, como em qualquer carro de origem britânica com esse nível de sofisticação eletrônica, existem pontos que merecem atenção redobrada antes da compra.
O sistema de tração integral desse modelo depende de um acoplamento com óleo próprio que precisa de manutenção periódica, e quando esse cuidado é negligenciado, o sistema pode passar a funcionar de forma irregular ou simplesmente parar de enviar força para o eixo traseiro. Vale também conferir o funcionamento da corrente de comando do motor, item conhecido por pedir troca ou ajuste em unidades que rodaram bastante sem revisão em dia, além de testar com calma toda a parte elétrica, já que sensores e módulos costumam ser os primeiros a reclamar em unidades sem manutenção constante. Como esse é um carro importado, peças específicas também tendem a custar mais e demorar um pouco mais para chegar. Por isso, a orientação aqui é direta. Exija a nota fiscal e o carnê de revisões completo. Priorize unidades revisadas em rede especializada em carros de origem britânica. E sempre que possível, dê preferência às versões de acabamento mais alto, como Prestige, que costumam ter chegado com pacotes de manutenção mais completos desde a concessionária. Resolvida essa etapa, o Evoque entrega uma experiência que poucos concorrentes da categoria conseguem igualar em charme e presença. Um dado curioso é que no ano de lançamento, esse modelo foi eleito carro do ano em diversas premiações do setor automotivo. Um feito raro para uma marca historicamente associada apenas a utilitários pesados e off-road. Foi literalmente o carro que reposicionou a marca para um público urbano, mais jovem e mais conectado com o design do que com travessia de rio. E mesmo depois de todos esses anos, ele ainda vira cabeça na rua, o que para muita gente já justifica sozinho a compra. Falando em números, no mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 65 mil, podendo chegar a R$ 75 mil em unidades mais bem conservadas, com menor quilometragem e histórico completo de manutenção. Um valor que para um carro que já foi sinônimo absoluto de status e desejo, ainda soa como uma oportunidade e tanto para quem quer rodar com estilo sem pagar o preço de tabela original. E se você achou que ver esse ícone britânico nessa faixa de preço já era surpreendente, o carro que fecha a nossa lista carrega um nome ainda mais forte, o tipo de badge que por muito tempo foi tratado como inatingível para a maioria das pessoas. E chegamos no número 1, o carro que resume tudo o que essa lista quis provar desde o primeiro segundo. Estampar o nome Jaguar no capô, por muitos anos, foi sinônimo de ter chegado lá, de sentar no banco de couro e sentir que aquele carro dizia mais sobre você do que qualquer discurso. Só que hoje, esse mesmo símbolo de sucesso está acessível de um jeito que parece piada de mau gosto, do tipo carro de milionário velho de fundo de quintal. E se alguém te disser que dirigir um Jaguar hoje é caro, saiba que a parte cara já foi paga por quem comprou 0 km. Você só vai aproveitar o que sobrou de sofisticação por uma fração do valor. O XF, lançado nessa geração, foi o carro que reposicionou completamente a imagem da marca, trocando aquele ar de sedã tradicional e um tanto quanto ultrapassado por um design que até hoje parece atual, com linhas fluidas, teto em queda suave e aquela grade frontal que impõe respeito sem gritar. A versão mais encontrada por aqui usa o motor 2.0 turbo, entregando 240 cavalos de potência, número mais do que suficiente para movimentar esse sedã de forma ágil, unido a um câmbio automático de 8 marchas que entrega trocas suaves e projeta a sensação de estar sempre na marcha certa. Tem também versões com motor 6 cilindros sobrealimentado, ainda mais potentes para quem busca uma experiência de condução mais esportiva. Por dentro, o nível de requinte é do tipo que faz qualquer pessoa parar e admirar, com acabamento em couro costurado à mão, madeira nobre no painel e aquele detalhe icônico das saídas de ar-condicionado que giram e aparecem suavemente quando o carro é ligado, um daqueles pequenos toques de teatro que só uma marca de luxo britânica pensaria em incluir. Só que como já virou tradição nessa nossa lista de carros de origem britânica, existem pontos que precisam de atenção redobrada antes de qualquer compra. Esse motor 2.0 foi alvo de campanhas de revisão relacionadas à correia da bomba de direção hidráulica, que em alguns casos podia se soltar da polia, e também a tubulação de freio na parte traseira, que merece uma inspeção visual cuidadosa em unidades mais rodadas. Vale também testar com calma todo o sistema multimídia e os módulos eletrônicos do painel, já que unidades sem manutenção constante tendem a apresentar telas travando ou reiniciando sozinhas. Antes de fechar negócio, exija o histórico completo de revisões. Confirme se as campanhas de recall já foram realizadas em concessionária autorizada e sempre que possível priorize a versão de entrada com motor 2.0 turbo, já que ela costuma ter um custo de manutenção mais equilibrado do que as versões com motor maior, sem abrir mão de nenhum luxo que faz esse carro ser tão especial. Resolvida essa etapa, o Jaguar XF entrega uma experiência de dirigir que poucos sedãs de luxo conseguem igualar pelo mesmo valor pedido hoje.
Um dado que impressiona é que esse modelo foi eleito carro de luxo do ano em premiações internacionais logo após o lançamento, reconhecimento que raramente chega tão cedo para um carro recém-apresentado. E tem gente que garante que sentar atrás do volante de um XF é diferente de qualquer outro sedã executivo, porque a postura de condução, o som do escapamento nas versões mais potentes e a sensação de comando fazem esse carro parecer muito mais caro do que o número que está sendo pedido hoje no mercado de seminovos. E é exatamente aí que mora a virada de mesa. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 85 mil, podendo chegar a R$ 110 mil em unidades mais completas, com menor quilometragem e documentação toda em dia. Um valor que, para o nível de exclusividade, acabamento e história que esse nome carrega, fecha essa lista com a prova mais clara de que carro de luxo caro, na verdade, dura só até a primeira troca de dono. E aí está. 5 carros que um dia foram sinônimo absoluto de status e hoje cabem no orçamento de quem simplesmente sabia onde procurar e o que verificar antes de assinar o contrato. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem lista nova separando o carro que é achado de verdade do carro que é armadilha disfarçada de barganha e você não vai querer ficar de fora dessa. Se esse vídeo abriu sua cabeça para enxergar oportunidade onde antes só existia preço inacessível, o mínimo que esse conteúdo merece é o seu like. Então deixa o like agora antes que você feche essa aba e esqueça. E já que você chegou até aqui, aproveita e continua assistindo, porque tem muito mais vídeo parecido com esse esperando por você bem ali na tela, com outras listas de carros que valem muito mais do que o preço pedido. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, desses 5, qual você levaria pra casa sem pensar 2 vezes? Eu leio cada comentário e é isso que decide o próximo vídeo que vai pro ar. Valeu por ficar até aqui, um abraço e até a próxima lista.